gerações e impactado a humanidade. Por meio dele, a sociedade tem dado passos com humanismo e sabedoria rumo ao futuro transformador. O protagonismo tem feito pessoas comuns ficarem eternizadas por seus atos. Os heróis da história são os responsáveis por nos levar sempre à frente, sendo exemplo de que acreditar em si mesmo é ver que o impossível é possível. Agora, ciente da nossa história, temos a nobre chance de transmitir conhecimento e criar, com afeto e disciplina, novos protagonistas para este mundo. Os líderes de amanhã já estão aqui. A transformação do futuro começa agora. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso 4º Congresso do Colégio Gale. Tem algumas carinhas conhecidas aqui já. Muito bom, viu, ter a presença de vocês aqui. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo pela live do YouTube. Sejam bem-vindos para prestigiar, né, esse trabalho lindo e maravilhoso preparado pelos vossos filhos. Tenho certeza que vocês vão amar o que eles fizeram para demonstrar para vocês nesta noite. Quero já agradecer aqui, tá, a troca pelo ingresso solidário. Tenho a certeza que essa ação, né, principalmente nessa época difícil, final de ano, ela é muito válida e vai ajudar muitas famílias felizes nesse final de ano. Então, quero agradecer vocês, tá, do fundo do meu coração. Estamos aqui nos aproximando da penúltima apresentação do nosso congresso, já vai deixando um pouco de saudade, mas eu tenho certeza, né, que para os próximos anos mais novidades virão para que vocês possam continuar prestigiando o Colégio Gale e os filhos de vocês e a educação que nós buscamos sempre com constante excelência para passá-los, tá bom? A história é Beethoven, 250 anos de uma vida de superação. Eu quero convidar aqui o professor Rafael, né, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre esta apresentação. Eu espero que vocês gostem e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Boa noite. Agora estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Rafael. Eu estou aqui representando também os outros professores que fizeram com que esse trabalho fosse possível, né? O professor Diego, o professor Vinícius e o professor Rodrigo. A gente combinou de ser o orientador aí do 8º ano, nesse tema, que foi um tema assim, que impressionou bastante, porque quando eu falei no início, eles não estavam muito afim de fazer, mas aí conforme eu fui mostrando um pouco da vida desse personagem que a gente vai falar, não é? Não só da importância dele para a música e para a arte, mas também a importância dele para a gente se espelhar em superar os problemas, não é? Foi muito emocionante. Os alunos conseguiram receber muito bem essa emoção e eu espero que a gente consiga transparecer essa emoção que foi fazer esse trabalho. Todos eles se dedicaram muito, foi bem bacana. Eles estão nervosos, eu estou nervoso neste momento, mas vai dar tudo certo, tá? Fiquem aí, prestigiem, vai ser muito bacana. É isso, muito obrigado pela presença mais uma vez e boa apresentação, bom show a vocês. Tchau, tchau.
Hello, ladies and gentlemen. Olá, senhoras e senhores. Welcome to Gale School 4th Congress. Sejam bem-vindos ao 4º Congresso do Colégio Gale. In this year, we're talking about Beethoven, Neste ano, iremos falar sobre Beethoven, a homage to his 250 years. em homenagem aos seus 250 anos. Now we'll show a video to introduce you. Boa noite, eu sou Júlia e hoje eu e meu grupo viemos apresentar o contexto histórico para vocês. Considerado como o maior e mais influente compositor da música clássica universal, Ludwig van Beethoven nasceu em 17 de dezembro de 1770, na cidade alemã de Bonn, e mudou-se para Viena em 1792, onde morreu em 26 de março de 1827. Viveu no período de transição entre o classicismo do século XVIII e o romantismo do século XIX. O século XVIII marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. É nesse período que transformações políticas e ideológicas acontecem em todo o mundo. Considerado como o século da razão, porque é nesse período que o pensamento iluminista surge e influencia. O século XIX foi um período histórico marcado pelo colapso dos impérios da Espanha, França, Sacro Império Romano, Germânico e Mogol. O século também testemunhou o crescimento da influência dos impérios britânico, russo, alemão, japonês e dos Estados Unidos, estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de exploração. Boa noite, eu sou a Dara. E Beethoven, por ter nascido em 1770 e morrido em 1827, vivenciou duas revoluções primordiais, a famosa Revolução Francesa e Industrial. A Revolução Industrial durou de 1760 até 1860, que teve início na Europa Ocidental e se espalhou para os Estados Unidos, que marcou o período em que os trabalhadores em fábricas que exerciam suas profissões em condições miseráveis se rebelaram, e com ela houve um desenvolvimento tecnológico enorme. Já a Revolução Francesa durou de 1789 até 1799, e marcou o período em que a população defendia a ideia do iluminismo, de que o poder do povo é maior do que o do governo. A Revolução Francesa ocorreu por conta da desigualdade entre os três estados, sendo o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro os burgueses e outros. O terceiro estado, enquanto vivia em uma verdadeira miséria, trabalhava para o bem-estar do primeiro e do segundo estado. Então, rebelaram-se. Boa noite, eu sou Danilo. E após o fim trágico da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder da França. Beethoven, então, decide dedicar a ele a Terceira Sinfonia, mesmo com uma proposta melhor de um outro príncipe. Porém, Napoleão traz as ideias republicanas da Revolução. Beethoven, então, pega a página título e rasga ela com sua caneta.
matemática quanto a música estão presentes no nosso cotidiano de maneira tão natural que é quase imperceptível. São muitas atividades ligadas ao som e os cálculos que nem nos damos conta de sua presença. A relação entre essas duas áreas é muito além de cantar e contar. Por exemplo, os gregos, no século VI a.C., consideravam que a música encerrava uma aritmética oculta e também tinham como ideia que a harmonia é uma proporção que une os princípios contrários presentes na constituição de qualquer ser. Apesar de ter ligação, a matemática e a música são estudadas de maneira separada há muito tempo. Atualmente, os estudiosos da música usam a matemática como uma maneira de facilitar seus estudos no que diz respeito à estrutura musical, além de transmitir novas maneiras de ouvir música. São usadas da matemática na música a teoria dos números, a álgebra abstrata e teoria dos conjuntos. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, as notas musicais não foram inventadas, mas sim descobertas pelo monge italiano Guido de Arezzo. Esse monge descobriu que os cantores gregorianos tinham dificuldade em memorizar as músicas sacras. E a maioria da população era analfabeta. Então, a igreja valorizava muito a música como método de se reunirem. Guido montou a sequência Uti, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que mais tarde acabou se tornando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas como as notas musicais são formadas? Bom, vamos utilizar a unidade de frequência do som, Hertz. Imagine uma roda de bicicleta. Se essa roda der uma volta em 1 segundo, dizemos que essa roda é uma volta por segundo, ou então 1 Hz. Mas continuando, se multiplicarmos uma frequência por 2, a nota vai continuar sendo a mesma. Por exemplo, a nota Lá vale 440 Hz. Se multiplicarmos por 2, dá 880 Hz. Então, a nota vai continuar sendo a mesma, porém uma oitava acima. Então, ela vai ser mais aguda. Ludwig van Beethoven, mais conhecido como Beethoven, nasceu em uma casa onde morava com seus pais. Seu pai o espancava e sua mãe não podia fazer nada. O menino não nasceu surdo, ele ficou assim com o tempo, o que só dificultou as coisas. Beethoven sempre gostou de tocar música, e quando ele começou a tocar piano, suas músicas foram um sucesso. A Quinta Sinfonia é um exemplo disso. A personalidade dele era um tanto quanto diferente. Ele não era acostumado com amor e com carinho de ninguém, então não sabia receber um gesto carinhoso. Isso fez com que muitas pessoas o vissem como um homem frio e ingrato. Eles só não sabiam o porquê disso. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre a surdez de Beethoven. Eu vou começar explicando sobre suas causas e o conceito. A surdez, ou deficiência auditiva, é a perda total ou de grande parte do sentido da audição. A pessoa pode nascer assim ou desenvolver essa condição ao longo dos anos, devido a doenças, predisposição genética ou traumatismo. Na surdez por transmissão, algo bloqueia que o som passe para o ouvido. E na maioria dos casos, ela pode ser tratada ou recuperada. Entre suas causas estão o rompimento do tímpano, o excesso de cera, ou então devido a tumores. Na surdez neossensorial, o problema está no ouvido interno. Assim, o som não é processado nem transmitido ao cérebro. E isso pode ocorrer devido ao excesso de sons muito altos, a doenças circulatórias, genéticas ou metabólicas, devido a tumores ou a degeneração da célula auditiva. Já na surdez mista, tanto o ouvido interno quanto o médio são prejudicados. Mas quando isso ocorreu? Beethoven não teve sua surdez de imediato, mas sim em 3 décadas já adulto. Mas o que causou sua surdez? Beethoven, existem várias teorias sobre o que causou sua surdez. Porém, a mais aceita é que teve sua surdez causada por uma doença chamada sífilis, que arrasou com a Europa antigamente. E Beethoven se queixava de febres e enxaquecas, fortificando ainda mais essa teoria. Mas onde ele conseguiu essa doença? A sífilis é uma infecção bacteriana e pode ter sido passada de alguém ou de algum país.
Contudo, essa pode não ter sido a causa de toda a sua surdez, e sim ter acelerado a perda auditiva, pois seu pai o batia muito quando criança por estar bêbado, assim acelerando a perda. Ludwig van Beethoven não era só mais um compositor. Não, porque ele foi muito mais do que isso. Beethoven tem seu nome conhecido mundialmente por ter marcado a história. Isso porque, após o aumento da sua deficiência auditiva, ele viria a criar suas mais famosas e comoventes composições, como é o caso da Nona Sinfonia, por exemplo. Talvez a surdez pudesse o impedir de ouvir o mundo exterior, mas nada estava o barrando de ouvir os sons na mente, poder lembrar dos sons e assim continuar compondo músicas. Infelizmente, a surdez foi uma das causas que aceleraram significativamente em sua morte. Juntamente com muitos outros problemas de saúde e mentais, a perda auditiva colaborou com a queda de um dos maiores gênios da música. Uma vez que perder a capacidade de ouvir o mundo pode acabar acarretando com doenças degenerativas no cérebro, além de acabar com o seu psicológico, que já não era lá aquelas coisas. Diferente da linguagem verbal, a música é baseada em informações não semânticas, emocionais. Talvez por isso exista atribuições de adjetivos e outros sentidos, além da audição, para descrever uma nuance sonora. A música pode afetar positivamente a parte motora do corpo da pessoa, como os movimentos rápidos que se decoram ao tocar uma música em cada instrumento. Não só a capacidade cognitiva é beneficiada com o estímulo musical, como também a expressão e a consciência corporal. A criança aprende a coordenar seus movimentos em função dos diferentes ritmos, o que se desenvolve em sua coordenação motora. A expressão e a consciência corporal também. A criança aprende a coordenar seus movimentos em função dos diferentes ritmos, o que desenvolve sua coordenação motora. Isso faz com que a música se torne uma peça importante para o desenvolvimento do corpo. Na história da música clássica, temos o grande astro Beethoven, que deixou pelo mundo vários fãs e adoradores de seu gênero musical. Algumas músicas do gênero musical clássica, a gente pode encontrar a elevação do alto astral e ajuda contra a insônia e a ansiedade. A música clássica também pode garantir para muitas pessoas a ajuda contra ajudar ao relaxamento, a trabalhar, estudar, se concentrar de certa forma. E também garantir a tranquilidade do seu dia a dia, com estresse e outros problemas. Quando o som entra pelos ouvidos, outras áreas do cérebro também são ativadas. Movimento, memória, atenção e emoção. Diversos estudos já mostram que a música pode ter efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, neurotransmissor, mais conhecido como humor do prazer. Ouvir música não é só entretenimento, é uma medida para acalmar e relaxar. Pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde, como alívio de dores, melhora na memória e até mesmo um estímulo para a atividade física, ou seja, a música funciona como um remédio. Diferentes tipos de música despertam diferentes emoções e evocam lembranças, provocando uma série de respostas no corpo humano. Assim, escutar música não é apenas fazer a música por ter efeitos terapêuticos e ser parte das estratégias de estímulo das áreas do cérebro, despertam as potências de aprendizagem. Até agora os especialistas sabiam que escutar música representa uma... Até agora os especialistas sabiam que escutar música representa uma complexa função cognitiva do cérebro que provoca diversas mudanças neurais e fisiológicas. Mas pouco havia sido estudado sobre os efeitos em nível molecular.
Além disso, a música contribui para tornar menos ativos os genes envolvidos na degeneração do cérebro e do sistema imunológico, o que reduz o risco de contrair doenças que distraem o cérebro, como o mal de Parkinson ou a demência senil, segundo os cientistas. Em 1792, Beethoven viajou para Viena, onde residiria até o fim da vida. Ele morreu em 26 de março de 1827, o que muitos estudos revelam que ele morreu de cirrose hepática. Mas o que é a cirrose hepática? São lesões causadas no fígado que se cicatrizam, fazendo com que o órgão perca sua função motora. Bem, embora que muitos anos já tenham se passado, ainda são realizados estudos sobre as causas da morte de Beethoven. Os pequenos fios de cabelo, retirados em 1827, foram levados ao Instituto de Pesquisa em Saúde em Naperville. E, segundo as pesquisas, a causa da morte foi intoxicação com chumbo. William Walsh, um dos pesquisadores, afirma que Beethoven sofria de todos os sintomas dessa condição. Mas a causa da contaminação ainda é desconhecida. Por mais que a participação de Beethoven atualmente esteja em inúmeras pesquisas e estudos, ele escreve um grande papel de construção, inspiração e influência para o universo da música. Entre todas as dificuldades, ele revolucionou a arte e continua sendo lembrado em todo o mundo como um exemplo da música clássica. Suas obras são uma forma de expressar e possuem fortes significados. A obra do compositor transcendeu a música clássica. Ela pode chegar a pessoas que nunca venham saber quem era Beethoven. A prova disso é que ela pode ser ouvida nos espaços mais corriqueiros. For Elisa ou para Elisa é um exemplo que pode ser escutado em espaços de telemarketing ou caminhões distribuidores de gás. Na introdução da Quinta Sinfonia, ela pode ser utilizada no suspense, enquanto Ode e Alegria é utilizado em momentos vitoriosos de esportes. As obras dele são utilizadas em musicais ou filmes, como Laranja Mecânica ou Duro de Matar. So, this was the Congress of the 8th grade. Então, esse foi o congresso do 8º ano. About the musician Beethoven. Sobre o músico Beethoven. We have enjoyed it and have a good night. Espero que tenham gostado, aproveitado e tenham uma ótima noite. Eu sabia que atrás. Valeu. Desliga o microfone. Pessoal do 8º, vamos fazer a foto aqui com todo mundo. Chega aí, bora lá. Professor Vinícius, chega aí também. Diego, bora. E aí?